Irmãos, sauda a todos com júbilo ao nosso Pai Arro e ao nosso irmão Yahushua, o ungido, aquele que verdadeiramente derramou seu sangue no madeiro para nos resgatar do cárcere desse tempo presente, porque no presente vivemos sob o domínio dos povos pagãos, como está escrito, que os pagãos haveriam de viver em prosperidade e que a gente almejaria o dia de glória que tivemos no passado, porque hoje nós vivemos sob escravidão. Por qual motivo? Porque desobedecemos às ordenanças do nosso Pai. Quando a gente deixamos de obedecer às ordenanças do nosso Pai, passamos a ser escravos. Perdemos nossa liberdade pela desobediência. Porque quando a gente está no comando do nosso Pai, somos livres. E quando a gente deixa de obedecer às ordenanças do nosso Pai, nos tornamos escravos. Escravo do pecado. Escravo do tentador. Escravo de Lúcifer. O primeiro a se rebelar contra o nosso Criador. O primeiro a desobedecer às ordenanças do nosso Pai. E aqueles que também desobedecem às ordenanças do nosso Pai, saem do comando do Pai, que sob o comando dele tem total liberdade, e passa a ser escravo de Ra-Satã, e é onde se torna escravo dele. Irmãos, vamos dar continuidade à nossa leitura. Livro de Melquisedeque, a história do universo. Hoje o título da leitura é esse aqui, ó. Caim trilha nos caminhos do Criador, mas Satanás lança sobre ele trevas espirituais. Que o Pai Arro possa me dar um bom discernimento, um bom entendimento da leitura, que eu possa levar para os irmãos, uma boa interpretação. Vamos começar. Desde o momento em que Caim passara a trilhar pelo caminho da salvação, Satanás e suas hostes, cheia de ira, passaram a fazer planos para reconquistá-lo. Decidiram lançar sobre ele densas trevas espirituais, causando angústia e desânimo em sua nova experiência. Estavam certos de que, persistindo com essa pressão, alcançariam vitória. Conhecendo os planos de Satanás, o Criador ordenou seus anjos a combaterem as trevas que circundavam o jovem Caim. Ainda que conhecesse o seu futuro de rebeldia, o Criador faria todo o possível para mantê-lo a salvo das garras do inimigo. Sobre a colina, naquele lar repleto de felicidade, Caim tornara-se, após sua conversão, no motivo principal dos louvores e comemorações. Como uma criança humilde e submissa, Caim andava entre os seus, tendo na face o brilho do amor e da esperança que eram nutridos sob a luz do altar. Com lágrimas de gratidão, distinguia agora em cada cordeirinho imolado o Redentor vindouro, que pereceria em dor para oferecer-lhes a luz da eterna vitória. Com alegria, Caim testemunhava diante de sua família e diante do vasto universo da paz que agora inundava sua alma, agora renascida. Jamais experimentara antes sensação de tanta liberdade, de tanto amor. Olha, irmão, que interessante essa frase, né? Olha o que diz aqui, ó. Jamais experimentara antes sensação de tanta liberdade, de tanto amor. Você vê que a gente andar no comando do nosso Pai, nós somos livres. No comando do nosso Criador, nas ordenanças dele, obedecendo a ele, somos livres. A gente se torna escravos quando saímos do comando dele, porque a intenção do mal é escravizar. E qual é a forma que ele encontra para escravizar os seres humanos? É quando faz com que os seres humanos saiam da ordenança do nosso Pai.
Sobre a sua mente refrigerada, contudo, começou a baixar as sombras da provocação que se intensificaram até mergulharem em escura noite. Era assediado por tantas tentações que pareciam revigorar em seu coração os sonhos ilusórios de seu passado. Vozes pareciam gritar em seus ouvidos, dizendo: deixe esse caminho que não leva a nenhuma vitória. Chega desses sacrifícios sangrentos que enaltecem a morte. Contemple os jardins que você plantou e veja como eles comemoram a vida. Você é sábio e forte e poderá construir um império de paz e prosperidade, colorindo por extensos jardins que florescerão em uma eterna primavera de sol. Sacudido por essa tempestade de tentações, Caim, quase vacilando, deixou transparecer em seu semblante a agonia que lhe inundava a alma. Assim, sua aflição foi logo percebida pela sua família, que, preocupada, procurou saber dele as razões de sua angústia. Temendo expor para sua família o que lhe afligia, calou-se, afirmando que era apenas um sentimento de pesar que logo passaria. Os pais ficaram aflitos, pois concluíram acertadamente que era Satanás quem estava pressionando-o com o objetivo de arrastá-lo novamente para a escravidão. Ó, irmão, você vê que realmente, né, a intenção do maligno é escravizar. E a forma que ele tem de escravizar os seres humanos é quando o homem sai do comando do pai. Aí se torna escravo de Satanás. E ser escravo de Satanás não é fácil. Com lágrimas, aqueles pais clamaram ao Criador em favor daquele filho que, aflito, caminhava de um lado para o outro, procurando encontrar alívio. Anjos poderosos empenhavam-se insistentemente naquele conflito que travava-se invisível aos olhos humanos. Ainda que severamente provado, Caim não chegaria ao ponto de ser forçado pelo inimigo a render-se ao pecado. Havia um exército ao seu lado para ampará-lo em seus passos de dificuldade. Todo o universo estava atento para as decisões de Caim, que poderiam influir na experiência de incontáveis seres humanos que seguiriam os seus passos. Orientado pelo exemplo de seus pais, Caim buscou na oração o refúgio para a sua alma torturada. Com fervor, implorava ao Criador que firmasse os seus passos. Embora sentisse forte apelo para voltar ao caminho do orgulho e da aventura, estava decidido a continuar seus passos pelo trilho acidentado do amor e do sacrifício. Temendo não alcançar o seu objetivo sobre Caim, Satanás ordenou seus guerreiros a suspenderem aqueles ataques, desesperados ataques. Disse-lhes que, através de sutil engano, lograriam a vitória que dificilmente alcançariam pela força. Com isso, a paz voltou a reinar na mente de Caim, que, unido à família, cantava louvores ao Criador, o autor de sua salvação.
Enquanto aquela família com alegria comemorava mais uma vitória alcançada na vida de Caim, as hostes das trevas estavam reunidas, tramando novos planos de ataque. Muitas ideias foram apresentadas, mas prevaleceram aquelas elaboradas por Lúcifer, arqui-enganador. Ele afirmou, confiante: se tão nos aproximarmos de Caim como amigo em sua jornada no caminho da salvação, inspirando pensamentos de sentimentos de fé no Redentor, não nos será difícil introduzir com sutileza as sementes da rebeldia que germinarão uma a uma em seu coração confiante, fazendo-o menosprezar finalmente o sacrifício de sangue sobre o altar, com o pensamento de não mais depender desse símbolo para ter em mente o Salvador vindouro. Olha, irmão, você vê que interessante? A intenção deles, né? A intenção deles, como eles são maquiavélicos, né? O que eles falam, né? Se nos aproximarmos de Caim como amigo em sua jornada no caminho de salvação, inspirando pensamentos e sentimentos de fé no Redentor, não nos será difícil introduzir com sutileza as sementes de rebeldia que germinarão uma a uma em seu coração, confiante, fazendo-o menosprezar finalmente o sacrifício de sangue sobre o altar. Você vê, irmão, como que eles agem? Na sutileza, querendo tirar da cabeça de Caim os sentimentos do Cordeiro, querendo levar ele a uma nova religião. Quando o iludido julgar haver alcançado o amadurecimento espiritual, estará novamente no abismo. Naquela colina que era centro das atenções de todo o universo, sucediam para a pequena família dias de alegria, prosperidade e paz. Cresciam cada vez mais em sabedoria e graça, trilhando no caminho da salvação. Por detrás dessa paz, porém, inconsciente a família jubilosa, uma perigosa armadilha se armava. O Criador e seus exércitos preocupavam-se com essa situação, pois sabiam que seus inimigos poderiam causar com esse disfarce uma grande ruína à humanidade, na experiência da qual se processa a redenção do universo. Os guerreiros da luz agora não teriam de lutar contra as trevas, mas contra uma falsa luz. Envolvido por influências aparentemente positivas, as quais julgava proceder todas do Criador, Caim tornava-se aos poucos confiantes e bem seguro da vitória prometida. Seu amor pelo Criador parecia tornar-se intenso e vibrava ao prever a perfeita felicidade que alcançaria num alvorecer do dia eternal. Satanás, que atento o acompanhava em sua experiência religiosa. Ó, irmão, você vê que interessante? Olha o que fala aqui, ó. Satanás, que atento o acompanhava em sua experiência religiosa. Satanás estava introduzindo em Caim uma nova religião. Continuando. Viu haver chegado o momento de atraí-lo com sua falsa luz, desviando-o do caminho da justiça. Orientou mais uma vez seus guerreiros a agirem com cautela e paciência, inspirando subitamente pensamentos e sentimentos de aparente virtude que o levassem imperceptivelmente a negligenciar por fim
o sacrifício de sangue sobre o altar, julgando haver alcançado em sua manifestação um nível superior no qual não se depende mais daquele doloroso rito. Em seu amor pelo saber e apego a toda a revelação, Caim começou a ter sua atenção voltada para a falsa luz, que inicialmente parecia tornar mais claro e seguro o caminho da redenção. Com ânimo, apresentava para seus familiares que, admirados, reuniam-se aos seus pés. Os pensamentos de aparente sabedoria e graça gerados pela a sua nova experiência. Longe estava de saber que aquelas ideias tão belas e cativantes eram originadas por aquele que, através da serpente, conseguira seduzir Eva. Olha, irmão, você vê que interessante? Olha o que fala aqui, né? Longe estava de saber que aquelas ideias tão belas e cativantes eram originadas por aqueles que, através da serpente, conseguiram seduzir Eva. Em suas palavras e louvores, Caim passou a exaltar o Criador, bendizendo o seu futuro sacrifício. Inspirando esses pensamentos, Satanás ganhava a simpatia não somente de Caim, como também de toda aquela família. Todavia, Caim, que aparentemente tornava-se um eloquente mestre e pregador da justiça e da verdade, iludido em sua falsa segurança, começou a menosprezar em seus ensinos o sacrifício do cordeiro sobre o altar. Argumentava que somente as ilustrações da natureza e as instruções verbais eram suficientes para gravarem na mente humana as verdades da redenção. Apelando às emoções da família, dizia que o objetivo estabelecido pelo Criador por meio daqueles sacrifícios já havia sido alcançado na vida deles. Poderiam evitar agora essa dor, apresentando sobre o altar ofertas de flores e frutos, símbolos naturais da redenção. Um grande laço armara-se sobre aquela família, levando-a a uma grande luta íntima. De um lado estava o caminho da dor e do altar banhado em sangue, e do outro a alegria de uma aparente vitória, comemorada por um altar coberto com flores e frutos. Caso aceitasse a proposta vinda através de Caim, cairiam sob o domínio do tentador. Com a família em prova, Satanás insistiu por meio de Caim, procurando levá-los a decidirem de seu lado, afirmando que o Criador não se importaria com essa mudança, que expressava amadurecimento e gratidão pelo seu sacrifício, também simbolizado pelas flores e frutos. Todo o universo estava em comoção diante da decisão que aquela família estava prestes a manifestar. Depois de renhida batalha espiritual, conscientes do engano que se escondia nas palavras de Caim, aqueles pais, temendo serem arrastados para distante do Salvador, decidiram rejeitar aquela proposta. Influenciados por essa decisão em favor
da verdade revelada pelo Criador, Abel e sua irmã mais nova colocaram-se ao lado dos pais. Somente a irmã mais velha, que cultivava no íntimo grande admiração por Caim, permaneceu indecisa, favorecendo seu irmão mais velho nas discussões que tiveram lugar. Embora contassem com a queda de toda a família humana, as hostes inimigas da luz se alegraram em ter novamente Caim como escravo. Batalhariam agora pela conquista daquela jovem indecisa que, unida ao irmão, poderia se tornar mãe de uma geração pecadora, no seio da qual se fortificaria o reino das trevas. Ao tomar consciência da posição rebelde de Caim, Adão e Eva, seguidos por seus 2 filhos fiéis, passaram a rogar-lhe com amor, tentando convencê-lo do erro. Aquele filho, contudo, mantinha sua posição sem ser agressivo. Olha, irmão, você vê que interessante. Aqui mostra que ele passou a ter até um autocontrole, né? Ele passou a se manter na posição dele sem ser agressivo. Você vê que os filhos das trevas, eles têm esse conhecimento. Estavam confiantes de ter a aprovação do Criador para as suas ideias revolucionárias. Caim estava triste por não ter toda a família ao seu lado, mas animou-se ante a manifestação de compreensão e apoio por parte de sua irmã. A finalidade de suas ideias levava-os a passar longas horas conversando sobre o futuro. Foi assim que nasceu entre eles a ideia da construção de um novo altar, onde Caim, como sacerdote, pudesse pôr em prática um culto renovado, oferecendo em lugar de cordeiros, flores e frutos. Isso, evidentemente, significava a formação de um novo lar, pois Adão, como sacerdote de um culto conservador, jamais permitiria que o altar de sua família fosse maculado por um culto diferente daquele estabelecido pelo Criador. O ideal foi crescendo no coração daquele jovem casal, trazendo sonhos de um lar repleto de crianças a brincar em um paraíso banhado em sol. Caim, o senhor e mestre daquela nova família, a guiaria em uma caminhada de vitória, iluminados pelo brilho de um fogo mais brilhante que o do cordeiro, que se ergueria de seu altar coberto de flores e frutos. Olha, irmão, você vê? Que interessante, né? Pura ilusão, né? A ilusão que ele tinha em mente, né? Ergueria nenhuma caminhada de vitória, iluminados pelo brilho de um fogo mais brilhante que o do cordeiro, que se ergueria de seu altar coberto de flores e frutos. Semelhante a Caim, Abel, que se tornara também adulto, enamorou-se de sua irmã mais nova, aquela que desde a infância estivera ligada a ele por laços de íntima afeição. Juntos caminhavam pelos campos, apacentando o rebanho, enquanto consideravam com interesse os ensinos de amor escritos na natureza. Adão e Eva, bem como o Criador e suas hostes fiéis, encontravam consolo e esperança na experiência desses 2 jovens que,
jamais deixaram de refletir nos olhos a chama aquecida daquele altar que indicava-lhes o caminho sangrento da redenção. Caim, em seu anseio por constituir um lar, unindo-se àquela a quem amava, aproximou-se finalmente de seus pais, pedindo-a em casamento. Adão compreendeu-lhe o anseio e pediu-lhe que aguardassem a resposta do Criador. Apresentaria a ele o seu pedido e esperaria pela manifestação de sua vontade. Adão, o bondoso pai que a cada dia intercedia junto ao altar pela sua família e de uma maneira especial por aqueles filhos que se aventuravam em caminhos de ilusões, apresentou com tristeza o pedido de Caim ao Criador da luz. Aguardaria dele a manifestação de sua vontade sobre aquele passo tão importante no seio da humanidade. Caim e sua irmã amada aguardavam agora, ansiosamente pelo dia do sacrifício, quando poderia com certeza ter um encontro com aquele que tudo criou. Estavam convictos de que ele não recusaria a concretização de seu sonho, a manifestaria apoio ao seu ideal de culto. O sol declinou-se ao fim daquele sexto dia, dando lugar às trevas de mais um sábado. Olha, irmão, você vê que aqui, nessa frase aqui, tem palavras de engano. Dando lugar às trevas de mais um sábado. Que aqui não seria as trevas de mais um sábado, aqui ainda seria a noite da sexta-feira. Mas você vê que mesmo nas leituras dos apócrifos, em algumas partes, vai ter palavras enganosas. Toda a família reuniu-se reverente junto ao altar, enquanto Adão preparava o cordeiro para o sacrifício. Viria o Criador em resposta ao anseio daquele jovem casal? Essa questão pesava sobre todos eles, e em especial sobre Caim e sua irmã, companheira. O Criador ouvira o pedido de Caim apresentado por meio de Adão e estava pronto a manifestar-se em resposta a esse anseio. Pesava sobre o seu ser, contudo, uma grande tristeza, pois não poderia abençoar aquele jovem casal com a plenitude de felicidade e paz que almejavam obter naquela união. Unicamente um verdadeiro casamento poderia conferir-lhes essa virtude. O Criador estabelecera o matrimônio como um santo legado de significado eterno. A união do casal, sob a bênção divina, deveria simbolizar a união espiritual entre o Criador e o ser humano. O casamento, portanto, perderia o seu sentido prefigurativo para aqueles que menosprezassem o símbolo dessa união que encontrava, desde a queda do homem, o seu ápice no sacrifício do cordeiro. Olha, irmão, interessante, né? Você vê o que fala aqui, né? Que o casamento, portanto, perderia o seu sentido prefigurativo para aqueles que menosprezassem o símbolo dessa união, que se encontrava, desde a queda do homem, no ápice do sacrifício do cordeiro. Depois da queda do homem, o sacrifício do cordeiro era o ápice de tudo.
tinha que ter o sacrifício do cordeiro, porque era o símbolo do verdadeiro cordeiro que ia vir, que foi o nosso Messias, Yahushua. Esse foi o verdadeiro cordeiro que sacrificou por seu povo e pela humanidade. O Criador determinara ensinar por meio de cerimônia do casamento a verdade fundamental de que unicamente mediante a morte do Messias a seu tempo, ele poderia casar-se com a raça humana em uma eterna aliança de paz. Portanto, sua bênção somente poderia ser obtida por aqueles que se submetessem ao ritual simbólico. Que leitura maravilhosa, né, irmão? Você vê, irmãos, que aqui deixa claro que o sacrifício tinha que ter. Foi algo estabelecido por Pai, que era para ter, como símbolo do verdadeiro sacrifício que viria, que foi o sacrifício do nosso Messias, né? Que o verdadeiro nome dele é Yahushua. A gente aprendeu a falar o nome dele de forma enganosa nos templos de pedra. Aquele nome que no passado a gente pronunciou nos templos de pedra, que eu prefiro hoje não pronunciar mais ele, mas sim pronunciar o verdadeiro nome, que é Yahushua. Como o pai dele, também eu prefiro pronunciar o verdadeiro nome, tirar os nomes de Balaim de nossa mente, que é Yahu. Esse é o nome do pai, Yahu, e o nome do filho é Yahushua. Esses são os verdadeiros nomes. Aqueles nomes que a gente aprendeu no passado pelo sistema religioso são nomes enganosos. Não é o nome dos nossos verdadeiro pai e do nosso verdadeiro Messias, como a gente aprendeu no passado. Aqueles nomes mentirosos, que eu prefiro hoje não pronunciar mais eles, mas sim pronunciar a verdade, que está no nome de Yahushua. Por quê? No nome do Filho tem o nome do Pai. Né? No nome Yahushua contém o nome do pai dele, que é Yahu. Esse é o nome de salvação. Esse é o nome que salva. Né? A mentira dos outros nomes, hoje, até hoje, está nos templos de pedra. Por quê? A gente, quando nasceu, já nascemos com toda a mentira feita. E quando a mentira está feita, pelo fato de pessoas instruídas, pessoas do alto escalão, está falando daquele nome, a gente nunca vai contestar. Por quê? São pessoas sábias, pessoas de conhecimento. E a gente nunca contestou. Mas será que esse é o verdadeiro nome? Ninguém nunca vai contestar isso. Mas a profecia que naqueles dias o meu povo saberá o meu nome. E essa profecia está se cumprindo, porque o povo do Pai, Yahu, e do nosso ungido, o nosso irmão querido, Yahushua, está despertando para essa realidade, para os verdadeiros nomes do nosso Messias e do nosso Criador. Essa profecia realmente está se cumprindo. Por causa dessas coisas, naquele dia, o meu povo saberá o meu nome. E o povo do Pai, Yahu, e do nosso Messias, Yahushua, está despertando para essa verdade. Não só o povo dele, mas também muitos povos, né, muitos branquinhos, irmãos nossos, também está despertando para essa realidade, também está conosco nessa batalha, levando essa verdade para todo mundo, como está escrito em Atos 29, que a verdade da promessa seria proclamada de Yahushua-Laim, que hoje conhecemos como Jerusalém. E essa verdade da promessa está sendo proclamada de Yahushua-Laim. Tá? Yahushua-Laim está sendo proclamada a verdade da promessa. Então, até uma próxima leitura. Fiquem todos com a virtude do nosso Pai Yahu e do nosso irmão Yahushua, o ungido.